Nós queremos agradecer a Deus por esse momento e eu quero dar o meu boa noite para vocês que estão aí em casa nos assistindo, que Deus os abençoe. Vamos ter agora uma palavra de oração. Senhor, nós te bendizemos o nome, nós te adoramos por todos os teus benefícios e nós colocamos nossos corações diante do Senhor, que o Senhor possa nesse momento tratar, abençoar, renovar, vem curar nossas vidas e vem profundamente falar com cada coração. Obrigado pela tua palavra que será, ó Deus, transmitida nessa hora, que possa alcançar os nossos corações, o coração de cada um. Nós te pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Rafa, grande Jeová que nos cura. Rafa, grande Pai que nos sara. Deixa-me ver tua face, deixa-me ver tua glória e renova-me pelo Espírito e transforma-me para que eu seja a imagem de Jesus. Deixa-me ver tua face, deixa-me ver tua glória e renova-me pelo Espírito e transforma-me para que eu seja a imagem de Jesus. A imagem de Jesus, a imagem de Jesus. Meus amados, nesses dias temos estado vivendo numa perplexidade e nosso coração fica pensando em proteção. Eu queria então que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 23, um salmo conhecidíssimo. O Salmo 23 é um salmo de Davi, que era um pastor de ovelha. E ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me cobrirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Que Deus possa abençoar os nossos corações com a sua palavra. Queridos, nesse momento, nesse tempo de tanta perplexidade, de tantas inseguranças, de medo, nós precisamos entender que nós temos um pastor, aquele que tem cuidado de nós. Esse texto, ele retrata algumas coisas muito importantes para as nossas vidas, mas principalmente esse texto fala que Deus
tem cuidado de cada um de nós. O verso 4, o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi era um servo de Deus. E ele era um pastor de ovelhas. E vivia a sua vida a deslocar as suas ovelhas, porque quando um pasto se tornava escasso, quando as ovelhas comiam daquele lugar o alimento, ele tinha que deslocar essas ovelhas para um outro lugar onde o pasto era melhor. E Davi vivia se deslocando de lugar para lugar, tangendo, conduzindo, dirigindo, levando as suas ovelhas, né? É muito interessante que para isso ele às vezes tinha que andar em caminhos difíceis, perigosos, caminhos onde a própria natureza, o ambiente, o lugar que ele passava não lhe favorecia com aquele rebanho de ovelhas. Oséias, profeta Oséias, certa vez ele profetizou no seu livro, ele falava também que tantas vezes nós passamos por alguns lugares que são difíceis, que Davi, quando tinha que passar pelo vale, ele ficava meio preocupado, mas confiante de que Deus ia guardar, porque o vale era lugar de emboscadas do inimigo. No vale não havia para onde correr, porque de um lado havia montanha, de outro lado havia montanha. Ou seja, ele não tinha muitas opções se precisasse fugir. Mas Deus sempre o guardava. Por isso ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor era a grande diferença na vida do salmista. Mas, meus queridos, eu gostaria de falar um pouco sobre os vales. Eu já preguei na igreja sobre esse assunto, e nesses dias nós estamos passando por vale. Agora, a questão é como nós olhamos para o vale. Aí é que vai fazer toda a diferença, né? Quando nós olhamos para os vales, nós precisamos olhar sabendo que os vales, eles são inevitáveis. Todos nós iremos passar por eles. Às vezes, nós passamos por momentos difíceis, quando há enfermidade na nossa casa, quando a crise financeira nos alcança, quando somos afrontados, quer seja pelos homens, quer seja pelo inimigo das nossas almas. Quantas vezes as dores, né, elas vêm sobre nós, elas nos atingem, e são momentos difíceis. Quando nós vivemos esses momentos, é quando nós estamos passando pelos vales que tanto nos maltratam e nos afligem. Eles sempre vão acontecer com as nossas vidas. E eu fico até pensando que alguns de vocês ou acabou de sair de um vale, ou está passando por ele nesse momento. Depois de cada montanha que nós atravessamos, que nós passamos, geralmente nós encontramos, nós achamos a alegria de termos passado por esses momentos difíceis, muitas vezes para nós, sem a menor condição, porque neles não existem água, não existem alimentos, só é areia e pedra, só é dificuldades, caminhos difíceis, e todos nós passamos por eles, e eles são inevitáveis. Deus permite que nós passemos para nós crescermos. Olha, quando nós olhamos para tantos textos da Bíblia,
Por exemplo, o servo de Deus disse: Senhor, foi-me bom passar por isso para que eu te conhecesse melhor. O apóstolo João, quando escreveu no seu evangelho, no capítulo 16, ele nos alerta, ele nos chama a atenção para isso. Ele disse: olha, no mundo passareis por isso, passareis por aflições. Mas o Senhor Jesus nos dá uma palavra lá em João. Ele disse: mas tem de bom ânimo. Então, passe pelo seu vale, olhando para Jesus, tendo esperança, tendo bom ânimo, porque o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor sempre estará com vocês. Segundo, os vales, eles são imprevisíveis. Além deles serem inevitáveis, eles são imprevisíveis. Quem é que vai prever e vai colocar como proposta para a sua vida, como algo que é planejado, passar por vales difíceis? Nenhum de nós. Então eles são imprevisíveis, eles simplesmente acontecem. Outro dia eu estive falando na igreja sobre isso. Não é possível nós até planejarmos ele, porque ninguém vai planejar isso para si, né? Ninguém agenda essas coisas, não é verdade? Mas os vales acontecem nas horas mais inesperadas das nossas vidas. Quem vai saber que horas o ladrão vai na sua casa? Quem pode saber que hora a enfermidade vai entrar na sua vida? Um acidente? Ninguém sabe. Essas coisas são imprevisíveis. Tudo que nós precisamos é estar no Senhor, como disse o salmista: o Senhor é o meu pastor. Com toda a segurança, o salmista falava isso. Ele sabia que apesar de ele viver em lugares perigosos, em momentos difíceis, ele sabia: eu tenho um pastor que cuida de mim, porque eu sou ovelha do seu rebanho, eu sou ovelha do Senhor, e por isso ele vai cuidar de mim. E em terceiro lugar, os vales das nossas vidas que passamos, eles são imparciais, né? Absolutamente ninguém está imune a eles. Ninguém tem isenção da dor, do sofrimento. Ninguém recebe, eu diria, passe livre, né, de problemas. Todo mundo tem problemas. As pessoas boas têm problemas, as pessoas más têm problemas, né? Os vales, eles são assim, são inevitáveis. Agora, os vales, eles procedem de quem? Procedem do diabo, que é o nosso grande inimigo, né? Eles procedem dos próprios homens, que muitas vezes tramam contra nós, se levantam contra nós, né? E algumas vezes eles procedem até de Deus, que permite nós passarmos por ele para nós crescermos, para nós conhecê-lo melhor, para nós vivenciarmos a esperança que há nele e o cuidado que ele tem com nossas vidas. Então, quando você estiver passando por um vale, não se desanime, não se desanime. Segundo, não tenha medo, confie no Senhor, espere no Senhor, porque o Senhor tem livramento. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele disse: nada me faltará. Ele também fala que quando ele passa por essas coisas, ele não vai ter medo. Ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele disse: não temerei mal algum. Ele sabia que o Senhor era com ele não tinha medo, né? Porque ele disse: porque tu estás comigo. Havia da parte de Davi a certeza da presença de Deus, e ainda ele confiava na proteção de Deus. Davi sabia que Deus protegia, cuidava, velava, zelava por sua vida. Ele tinha consciência plena disso.
quando ele fala no Salmo 34, no verso 19, ele diz um negócio muito interessante. Ele diz assim: muitas são as aflições do justo, vírgula, mas ele disse, mas o Senhor de todas o livra. Ou seja, Deus cuida de nós, né? Deus tem todo o cuidado com as nossas vidas. Davi diz que, falando nesse salmo, ele diz assim: o teu cajado me consola. O cajado era o bastão arredondado, longo, com um tipo de argola semi-aberta na extremidade. E o pastor usava o cajado para guiar e para confortar. Ele usa o cajado para trazer a ovelha para perto de si, para levantar uma ovelha que caiu ou para afastá-la do perigo. Queridos, quero concluir esse momento, essa mensagem, dizendo o seguinte: Jesus é o nosso sumo pastor, que se preocupa com suas ovelhas. No Evangelho de Lucas, ele conta uma parábola para ilustrar a sua preocupação com as ovelhas, principalmente com aquelas que estão se afastando. Em Lucas 15, ele fala da parábola do filho pródigo, da dracma perdida, mas ele fala da ovelha perdida. Ele diz assim, em Lucas, se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Quando a encontra, fica muito alegre, muito contente e volta com ela nos ombros, carregando-a para sua casa. Chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha ovelha perdida. Ele disse: assim faz Deus conosco. Deus está procurando as suas ovelhas perdidas para trazê-lo de volta. Talvez você seja uma delas. Quem sabe você não está perdido nesses dias. Saiba que, com tudo isso que está acontecendo, saiba que Deus quer te encontrar. Saiba que o amor de Deus não se esquece de você. Saiba que a alegria quando uma ovelha retorna para o aprisco, há júbilo. Por isso eu quero deixar para vocês a palavra do bom pastor, desse Salmo 23, para você entender quanto Deus te ama e que você nunca estará só. Nesse momento de crise, de pandemia, de tantas preocupações, de inseguranças, de incertezas, saiba que o Senhor continua sendo o seu pastor e te protegendo e te guardando e cuidando de você. Que Deus possa te abençoar nesses momentos, nesses tempos difíceis. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.